Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com você. Obrigado pelo privilégio de poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vocês que fazem parte deste canal abençoado, que tem sido um instrumento para melhorar e investir na Escola Bíblica Dominical, essa escola maravilhosa, que muito tem contribuído com a edificação do povo de Deus através do ensino da palavra. Estamos aí viajando pelo livro do profeta Isaías, estudando algumas particularidades deste grande livro profético, e hoje nós vamos à lição de número 11, baseada em Isaías 56 a 58, já estamos nos aproximando aí do final, deste trimestre. E vamos compartilhar mais este resumo. E aproveitando a oportunidade, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. E não esqueça daquele like abençoador, que reconhece, que valoriza o trabalho que nós fazemos. Não encerre o vídeo antes de deixar o seu like. Deixe seu comentário também. Diga de que cidade você está assistindo esses estudos. E vamos em frente, porque temos mais uma lição maravilhosa. Os objetivos são os seguintes: compreender o propósito da casa de Deus como lugar de oração e comunhão. Reconhecer os perigos da idolatria e a necessidade de adorar somente o Senhor. Contrastar a verdadeira religião com a religiosidade vazia. Esses são os nossos objetivos da lição, Objetivo para serem alcançados. Queridos, para início de aula aqui, vai aqui uma sugestão de uma reflexão, na minha opinião, muito significativa para você aguçar o interesse dos seus alunos da igreja pela temática de hoje. Casa de oração, idolatria, jejum e sábado. Vários temas, várias temáticas, muita coisa, e vamos aqui a um resumo. Antes disso, reflita com seus alunos sobre religião, religiosidade e vida com Deus. Há pessoas que confundem. Olha, religião, religiosidade e vida com Deus são três coisas importantes, significativas, mas são três coisas diferentes, bem diferentes uma da outra. Elas se convergem, mas não são sinônimas. Tem gente que pensa que é, mas não é não, tá? Religião é uma coisa boa? É. Quando ela é uma religião pautada na palavra, no evangelho, no olhar divino, ela é boa. Religiosidade também. Sempre as pessoas olham religiosidade no sentido negativo, pejorativo, e associam sempre a religiosidade a uma espécie de farisaísmo, hipocrisia, coisa desse tipo. O farisaísmo, a hipocrisia, a mentira, o engano, o engodo, existem dentro de uma religiosidade? Com certeza. Mas não significa dizer que a religiosidade sempre é nociva. Não significa dizer. Você pode ser uma pessoa religiosa e um servo e uma serva de Deus, de verdade. Ou nós podemos ser apenas religiosos, esse que é o problema. Mas há algo que está acima da religião, acima da religiosidade, que é exatamente
a vida com Deus. Qual é a diferença? É que a religião e a religiosidade podem estar presos apenas a tradições, não é? Costumes e histórias, teorias e por aí vai. A vida com Deus é tudo isso na prática. É quando eu e você vivemos o Evangelho de fato. Vivemos com Deus, vivemos para Deus, e se para Deus vivemos, vivemos também para o próximo, para as pessoas que nos rodeiam, e as bênçãos que de Deus em nós existem, elas repercutem na vida de quem está ao nosso redor. Torna-se amplo. Nós somos missionários da mensagem divina. Então essa vida com Deus é a prática, é a teologia na prática, é o meu viver como cristão, como testemunha de Jesus e integrante do reino de Deus, e que existe para quê? Para abençoar a vida de outras pessoas. Uma excelente reflexão para você passar aos seus alunos, para que eles entendam que o que vai ser tratado aqui na lição, todas essas temáticas, têm uma forte relação com essa reflexão. Deus, Ele não quer que nós sejamos teóricos da religião, teóricos da teologia, teóricos da religiosidade. Não. Ele quer algo além. Ele quer que nós sejamos, de fato, testemunhas, ou que vivamos na prática todo o Evangelho, todos os ensinamentos que Jesus e a Palavra de Deus nos passam. Amém? Dito isso, vamos então à nossa lição. O texto áureo está em Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não somente para Israel. Novamente aqui se abre aqui um link teológico. Quando você ouve, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o Senhor dos exércitos falando, o Eterno, o Criador, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que está dizendo que a casa dele será uma casa de oração para todos os povos. A universalidade da igreja, o chamamento universal para a salvação. Essas doutrinas, elas aparecem aqui, mesmo que escondidas, mas elas estão aqui. Quando você ouve para todos os povos, é essa universalização. Então nós já temos que ter em mente que o que vai ser tratado aqui não é apenas para Israel. Há momentos que sim, mas há momentos que Israel aqui é apenas a nação que Deus chama e através da qual essas bênçãos vão alcançar outras partes do mundo. A casa de Deus é um lugar sagrado, onde o respeito, a oração e a unidade devem ser nossas prioridades. Aqui é a verdade prática e nós vamos à introdução. Isaías 56 a 66 é uma coletânea de poemas similares aos capítulos 40 a 55. É um bloco, de capítulos que versam sobre essa mesma linha aí. O primeiro tópico da lição diz assim, olha, casa de oração para todos. Isaías 56 é um convite divino à inclusão, comunhão, adoração abrangente, onde a oração é o elo entre Deus e todos os povos, unindo a humanidade em torno do verdadeiro
Deus. Veja bem, unindo a humanidade em torno do verdadeiro Deus. Universalidade. Jesus morreu por todos e a todos chama a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Item de número 1. Minha casa. Também o levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É o texto áureo que o comentarista está usando para fundamentar o primeiro item do primeiro tópico. Então, o que é que nós temos aqui de resumo para você somar o que você já tem, passar para a sua classe? Minha casa. O Monte Santo aqui é Jerusalém. O Monte Santo que se refere o texto é Jerusalém. A casa de oração é o templo de Jerusalém. No culto se praticavam vários tipos de sacrifícios e oferendas. O altar é o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios determinados por Deus, por Yahvé. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o resumo de que o templo é a casa de oração, né? O Santo Monte é Jerusalém, onde estava o templo. No altar era oferecido uma série de sacrifícios, todos eles direcionados para quem? Para Deus, para o Senhor Todo-Poderoso, que era adorado pelo povo de Israel. Agora aqui tem uma coisa interessante, olha. A expressão minha casa significa propriedade de Deus sobre o lugar sagrado. O lugar de oração pertence a Ele. E Yahvé, o Senhor, deve ser o centro da adoração. Esse é o resumo. São essas ideias aqui que você tem que passar para a sua classe. Tá? Vou repetir. Tá? A minha casa, a expressão minha casa, ela resume isso aqui. Olha. Propriedade de Deus sobre o lugar sagrado. Aquele lugar. No templo de Jerusalém, e qualquer altar que você tenha hoje, qualquer templo, qualquer igreja, qualquer santuário, qualquer lugar consagrado ao culto ao Senhor, é propriedade divina sobre esse lugar. O lugar de oração pertence a Ele e Ele deve ser o centro da adoração. Isso é extremamente importante. Quando ele diz a minha casa, o Senhor está nos conduzindo a essa ideia, a essa doutrina, a esse princípio de que o lugar de adoração pertence a Ele e que todo ritual sagrado, toda liturgia praticada no altar de Deus deve ter o Senhor como objeto de adoração. Nós chamamos em teologia isso de culto cristocêntrico. A mensagem do Evangelho tem que ser cristocêntrica. A doutrina da igreja tem que ser cristocêntrica. Afinal de contas, ele é a pedra, ele é o fundamento que foi posto. E nós não acreditamos em outro evangelho, como os Gálatas passaram a acreditar. Não. Nós sabemos em quem temos crido. Esse Senhor, que é o dono de tudo, é o objeto do nosso culto, culto cristocêntrico. Qual é a aplicação aqui, direta neste item aqui? Você pode explorar com a sua classe algo do tipo assim, olha, não ao culto à personalidade. Isso é muito importante, irmãos. Infelizmente, em muitos lugares, muitas igrejas, muitas comunidades religiosas, o culto à personalidade ocupa um lugar vergonhoso. Né? Mas o que é o culto à personalidade? É a exaltação às virtudes do líder e divulgação positiva de sua imagem. Entendeu? Onde o líder religioso
ele aparece como uma espécie de um César, de um semideus, de alguém que está num altar, num oratório, você está entendendo? E todas as coisas em torno dele. É muito comum em ditaduras e tiranias, mas ocorre também em democracias. Esse culto à personalidade tem uma origem assim política, do mundo político, mas tem reflexo no mundo religioso, porque a igreja, ela também é conduzida por homens de Deus, mas homens de carne e osso, que se não vigiarem, vão ser dominados pela arrogância, pela falsidade, por coisas puramente humanas, arrogância, prepotência, domínio e coisas dessa natureza, completamente desconectadas com o propósito da liderança que Deus estabeleceu na igreja. Nós vemos muitas igrejas pelo Brasil afora em crise. Algumas estão na rua fazendo protestos, outras igrejas, membros de igreja em porta de fórum, entendeu? Pedindo providências jurídicas, tudo fruto de quê? Dessa vaidade que toma conta de determinadas lideranças, que se transformam nessa figura, aonde elas se vê como uma parte até mais importante do que os demais elementos do culto e da igreja. É a tristeza, mas é uma realidade. Tá? Esse termo, culto à personalidade, ele foi usado pela primeira vez por Nikita Khrushchev, eu acho que é assim que fala, não sei falar russo, no discurso para denunciar as atrocidades de Joseph Stalin. Foi lá na União Soviética. Ele utilizou esse termo pela primeira vez, o Nikita, culto à personalidade. Ele foi secretário do Partido Comunista da União Soviética de 1953 a 1964. E ele ficou conhecido por essa frase, por essa teoria, culto à personalidade, como eu já disse, de origem política, presente em ditaduras e democracias, em lugares onde o líder é um deus. Isso é muito comum. E aqui no nosso meio, em torno de nós, politicamente falando. E em termos de religião, também acontece esse culto à personalidade, onde o homem, o líder, ocupa um lugar maior do que deveria. E o culto que é direcionado ao Senhor, ele vai perdendo a sua importância e pode até nem ser recebido. Então, fica aqui essa aplicação de que o culto que nós celebramos na igreja hoje, ele tem por destino a glorificação do Senhor. Culto cristocêntrico, não culto à personalidade. Agora, nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia a atitudes desrespeitosas com que pessoas hoje, em todo lugar, na internet e fora dela, se dirigem aos líderes, aos pastores, aqueles que presidem a igreja, como se eles não tivessem nenhum valor. Deus também não se agrada disso. A mesma Bíblia que condena o culto à personalidade é a mesma que diz: honrai os vossos pastores. O problema é a dimensão das coisas. Não é a admiração, não é o amor, o carinho, a respeitabilidade que você tem com o seu líder espiritual, com o seu pastor, com o seu bispo. Não, não é isso não. É quando isso, entendeu, ultrapassa os limites. Dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Entendeu, irmão?
É essa a diferença. O problema é a dose. O que pode ser veneno pode ser remédio. O que pode ser remédio pode ser veneno. O que vai diferenciar é a dose. Então, que nós sigamos vivendo o evangelho verdadeiro e dirigindo o culto aceitável. O item 2 diz assim: casa de oração. Será chamada casa de oração. Casa de oração enfatiza que o propósito principal do templo e da comunidade de fé é ser um espaço de comunhão com Deus através da oração, que é a arma maior que nós temos e o instrumento maior que temos à disposição para falar e interagir com Deus. Casa de oração aqui é o templo, como no item anterior. O templo é o lugar onde as bênçãos e os benefícios de Deus podem ser buscados. Oração não é só petição. Tem gente que acha que é. Dobra o joelho, mal abre a boca, já está pedindo. Não é? Quando você lê a oração do Pai Nosso, que é a oração padrão, você percebe que Jesus ensinou diferente. Quando você dobra o joelho, quando você assume qualquer postura em um devocional de oração, na igreja, fora dela, na sua casa, você tem que começar a oração igual o Pai Nosso. Como é que o Pai Nosso começa? Entendeu? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a introdução da oração do Pai Nosso é adoração, é gratidão, é reconhecimento daquilo que Ele é. Isso também é orar. A petição vem lá no meio. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não vem em primeiro lugar. Ele é uma consequência. Ele vem depois de algo que no nosso relacionamento com Deus é mais importante. Mas oração também é petição. É a oportunidade que nós temos. A mesma Bíblia que fala, que nos ensina o Pai Nosso nesse padrão de que oração não começa com petição, e sim com adoração, é a mesma Bíblia que diz, olha, lançai diante dele toda a vossa ansiedade. Isso é petição. E você pode pedir. E Jesus mesmo, pedi, dá-se-vos-á. Buscai. É nesse sentido. Qual é a aplicação aqui? A campanha dos desigrejados, né? A desvalorização da comunhão entre os crentes em comunidades. Isso é um mal do nosso século, do nosso tempo. Há um grupo de pessoas por aí, liderados, entendeu, por outras, que vivem apregoando aí, não é? A não necessidade do crente estar na igreja, nas celebrações, nos cultos, celebrando, participando dos movimentos de evangelização e tudo mais. Não precisa, ele pode servir a Deus em casa, né? No domingo de manhã ele bota a sunga e a sua camiseta, vai para a praia e ele já leva o cálice e o pão, e lá ele mesmo abençoa, e ele mesmo se serve, e ele mesmo consagra, está tudo resolvido. Mais ou menos isso aqui. Igreja, comunidade cristã, congregação, culto, oração, intercessão coletiva, essas pessoas dizem que não tem valor, mas não tem mesmo. Eu particularmente acredito que você pode invocar o Senhor de onde você estiver. Deus não está limitado a espaço físico. Aonde você invocar o Senhor, Ele vai se manifestar e Ele vai te responder. Ele vai interagir com você. Isso é uma verdade, né? Mas a Bíblia também nos ensina que os primeiros cristãos, quando a igreja nasce, ela tinha uma organização. A comunhão. Permaneciam na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Não eram ovelhas sem pastores. Não eram pessoas vivendo um cristianismo e uma vida cristã por conta própria, sem nenhum tipo de liderança, de ensinamento, não. O colégio apostólico foi estabelecido pelo próprio Cristo. E quando ele saiu de cena, vieram os apóstolos,
depois deles os pais da igreja, e depois dos pais da igreja outras lideranças, até aquelas que nós temos hoje. Homens de Deus que são instrumento de Deus para quê? Para nos edificar na fé. E a Bíblia diz que Deus deu à igreja, Deus estabeleceu na igreja pastores, mestres, doutores, evangelistas. Se Ele deu, é porque é necessário. Não sou eu que vou dizer que não é necessário, tá certo? Então, esse movimento de desigrejados pode ser muito nocivo, mas não se renda a eles. Pregue e ensine que lugar de oração na igreja de comunhão é de grande relevância para o crescimento espiritual e maturidade na fé. Segunda aplicação: Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Já ouviu falar isso por aí? Pois é. Está na Bíblia? Tá. Mas a maioria das pessoas que falam sobre isso não sabe o que estão dizendo. Infelizmente, né? Elas falam assim com tanta veemência, impetuosidade, e parece que elas estão falando de uma verdade absoluta, tá entendendo? E condenam isso, condenam. Para que construir igreja? Para que construir templo? Para que construir santuário? Deus não habita em templo feito pela mão de homens. Muita bobagem de uma vez só, não é? Deus não habita em templos feitos pela mão do homem? A Bíblia diz que não, mas você precisa entender em que sentido as Escrituras falam isso. O habitar aqui, o não habitar em templos feitos pela mão do homem, significa simplesmente que não existe nenhum lugar no universo ou fora dele, entendeu? Que por mais sagrado que seja, por mais limpo que seja, por mais bem preparado que seja, não existe nenhum lugar que possa acomodar o Senhor. Ele é maior do que isso tudo aí. É nesse sentido que ele não habita. Não há nenhum lugar que possa conter Deus. Olha, Deus está aqui e não ali. Não existe isso. É nesse sentido que a Bíblia fala que Deus não habita num templo feito pela mão do homem. Pelo menos um dos sentidos. E como é que você entende isso? Você pode observar que a mesma Bíblia que diz que Deus não habita em santuários feitos pela mão de homem, é a mesma Bíblia que diz que Deus mandou construir um tabernáculo no deserto, para que habitasse nele. É a mesma Bíblia que diz que quando os judeus saíram de Babilônia, no comando de Zorobabel, Esdras, Neemias, eles foram para Jerusalém para quê? Para construir o templo do Senhor, que havia sido destruído por Nabucodonosor, entendeu? Queimado e foi reconstruído. Entendeu? Foi o meu Deus foi que mandou. Então, não bate, né? Ele não habita no sentido de que esses lugares não podem contê-lo. Ele é maior do que isso tudo aí. Então, isso não é uma argumentação para se dizer que não se deve ir à casa de oração. A casa de Deus é lugar de bênção, de sua presença, e Ele está ali, presente. Até porque Ele é onipresente. Amém? O terceiro item diz assim: para todos os povos. Aqui, o foco aqui é o caráter universal do chamado de Deus. Chamado universal. Você vai encontrar pessoas, teólogos, ensinadores aí, que vão dizer que não. Vão dizer que não. Aqui nós temos duas aplicações. Vamos lá. Aqui nós temos duas aplicações. A primeira, não ao exclusivismo judaico. Isso nós vamos debatendo desde o início dessas lições. Não existe algo exclusivo para os judeus, por mais especiais que eles sejam. A nação de Israel sempre foi vista como um instrumento que de lá irradiaria a mensagem de Deus ao mundo.
Quando ele chama Abraão, ele diz assim, olha, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então não há exclusividade, não há. Tá? O pacto de Deus com Abraão aponta nessa direção. A universalização, o caráter universal do chamamento de Deus. Ele está chamando os judeus, ele está chamando os gentios, ele está chamando o grego, ele está chamando o branco, o negro, ele está chamando o grande, o pequeno, o culto, o inculto, todos são chamados ao seu reino. É nesse sentido. E a segunda aplicação é não ao exclusivismo denominacional. A família de Deus é a igreja. Está vindo uma outra lição aí, uma outra revista, onde vamos estudar Gálatas e Efésios. Quando você estuda Efésios, você tem ali um verdadeiro manancial de conhecimentos a respeito da igreja de Deus. E quando eu falo igreja aqui, não estou falando denominação religiosa. Tem pessoas que adoram confundir esse negócio. Uma vez falaram para mim, olha pastor, o senhor precisa voltar para a verdadeira igreja. Eu estava conversando com um moço que ele é estudante de teologia, ele pretende ser um padre, um sacerdote católico, né? Ele estava se preparando, um rapaz muito inteligente, portador de muitos conhecimentos maravilhosos. Eu já assisti algumas preleções dele, maravilha, muito bom, né? E eu estava conversando com ele, ele surgiu com essa ideia. O senhor precisa voltar para a verdadeira igreja. Eu disse, olha, mas eu não posso voltar. Ele falou, por quê? Porque eu nunca saí da verdadeira igreja, né? Porque eu vou voltar para um lugar de onde eu nunca saí. Eu sempre estive na verdadeira igreja, né? Sempre estive e não pretendo realmente sair, né? Então, igreja aqui é o corpo místico de Cristo. É o resultado do seu sacrifício na cruz, da sua morte vicária e substituta, do seu sacrifício universal, do seu sangue derramado em favor de muitos. É esse resultado, isso é igreja, um povo composto de todos aqueles que ouvem e atendem à voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João lá no Apocalipse explica, né? Porque com o teu sangue, olha só que coisa forte, irmão, porque com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Isso é universalidade. Isso é o olhar divino sobre o mundo inteiro. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Não existe exclusividade judaica, não existe exclusividade denominacional. As denominações, graças a Deus por elas, mas nenhuma é proprietária, exclusiva de Deus, como se ele fosse uma propriedade privada de um grupo religioso. Não, a igreja de Deus, ela é una, ela é universal e ela é indivisível. Eu já vi alguém falar, Martinho Lutero dividiu a igreja. Ninguém divide a igreja. Martinho Lutero foi um monge, né? Uma espécie de um padre católico romano que pregou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e fez denúncias de desmando. Causou aí um reboliço muito grande, que ficou conhecido como a Reforma Protestante, que foi até usada por muitos politicamente para sair debaixo do governo e da imposição da Igreja Romana. Não é? Muitos que vieram nem eram convertidos, mas a Reforma Protestante foi um evento importante. Mas Martinho Lutero não dividiu a igreja. A igreja ela é intocável nesse aspecto. Jesus disse, olha, eu estabelecerei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi ele que disse. E ele usou o termo no singular, a minha igreja. Só existe uma, e sempre vai existir apenas uma, e uma só igreja será arrebatada. Agora, as denominações religiosas são muitas, e só Deus sabe aonde estão os membros de sua verdadeira igreja. Você pode ser membro de uma denominação religiosa e, ao mesmo tempo, membro da Igreja de Cristo que vai subir no arrebatamento. Mas você também pode ser membro de uma igreja, de uma denominação religiosa e não ser membro da Igreja de Cristo, que os critérios são diferentes. Tudo que você precisa para ser membro da Igreja de Cristo é recebê-lo, é aceitar o convite da graça, é ser alcançado por esse evangelho, servir ao Senhor, caminhar como peregrino, sabendo que aqui não é o seu lugar. Mãos dadas com o Mestre e vamos caminhando até chegar na cidade celestial. Isso é ser membro da Igreja de Cristo. Muito mais do que um costume denominacional. Jesus e a sua igreja estão acima de qualquer ismo que você possa citar e imaginar. Ok? Vamos agora ao segundo tópico da lição, que diz alerta contra a idolatria. Alerta contra a idolatria. O item 1 diz assim, olha, idolatria é infidelidade espiritual. Mas chegai-vos para aqui, vós, ó filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. O que é que nós temos aqui, irmão? Olha, idolatria é infidelidade espiritual. Por que infidelidade? Porque é uma quebra de aliança. Por que a idolatria é vista como uma infidelidade espiritual? Quando você adora outros deuses, quando outros ídolos, seja de que tipo for, ocupam um lugar na sua vida que é reservado para a divindade. Quando isso acontece, você está sendo infiel. Infidelidade. O nosso relacionamento com Deus existe exclusividade. Aqui sim. A exclusividade aqui está presente. Em que sentido? Eu me relaciono com Deus de maneira exclusiva. Eu só tenho um Deus. Eu só adoro um Deus. Eu só sirvo um Deus. Eu só caminho com Deus. Só um. Não é? Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. Não é pluralismo, não. Não é a religião politeísta, não, como alguém fala, não. Nós somos monoteístas. Cremos apenas num Deus que se manifesta em três pessoas distintas entre si. Então, o nosso relacionamento com Deus exige exclusividade. É o caso do profeta Oséias, né? Que é um exemplo de adultério espiritual. Toda vez que algo ocupa lugar em nossa vida, mais do que os valores espirituais, estamos diante de uma idolatria, de uma infidelidade. É nesse sentido, ok? O segundo item diz assim, olha, a idolatria e suas consequências. Idolatria e suas consequências. Vamos lá. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Isso aqui é uma ironia, né? Levá-los-á o vento, a sopro os arrebatará a todos, mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Temos aqui uma ironia. Poderiam os ídolos deterem a ação de Deus? Se Deus quisesse punir, julgar a nação de Israel, os ídolos que eles haviam construído, entendeu? A gosto do freguês, poderiam livrá-los? Não, com certeza não.
Quando a ira de Deus viesse, sopraria para longe toda aquela idolatria. É isso que o texto quer dizer. Aplicação aqui. Temos aqui um contraste entre os adeptos da idolatria e os que servem ao Senhor de verdade. A maior consequência da idolatria é perder a proteção do Senhor. Contraste entre quem confia em ídolo, quem confia no Senhor. O ídolo, ele é bem frágil porque ele já é feito por alguém que é frágil. Quem é que faz o ídolo? Ídolo não aparece do nada. Ídolo não aparece do nada. Imagem de escultura não aparece do nada. Ela é feita por alguém, não é? Quem foi que fez o ídolo? Foi um homem qualquer que fez. Então aquilo ali já é fraco igual quem fez. Entendeu? Forte é o Senhor, que é o dono de tudo, dominador sobre tudo. Então quando você serve ao ídolo, você é frágil tanto quanto eles. Quando você serve ao Senhor, você tem a garantia da sua bênção e da sua proteção. Essa é a aplicação. O item 3 diz assim, olha, só o Senhor é Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que nós temos aqui? Apesar da advertência sobre a idolatria, o risco de confiar em objetos que substituem Deus, Isaías profetiza uma mensagem de esperança e misericórdia para Israel. Não é? Porque Deus é essa pessoa. Isso nós já debatemos em outras lições. Ele não é apenas um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus que puxa a orelha, um Deus que traz sofrimento para pedagogicamente nos ensinar alguma coisa. Não, ele não é só isso. Ele também é isso, mas ele é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, sempre de braços abertos. Hoje eu estava assistindo um vídeo onde um filósofo muito conhecido, ele dizia que a teologia cristã, judaica, ela é muito assim complexa, né? Ela é muito assim difícil de se entender, mas não é tanto assim não. É que às vezes as pessoas só olham por um lado. Esse Deus que nós pregamos e servimos e com o qual nós interagimos, ele tem essas faces, esses retratos. É juiz, não é? Ele é fogo consumidor, mas ele é pastor, que segura na tua mão, que te conduz pelo caminho, ele é um guia, entendeu? Isso é tão verdadeiro que nós temos o Espírito Santo. Jesus falou, olha, eu mandarei um outro Consolador, Paracleto, no grego, uma espécie de alguém que é chamado para ficar ao lugar de alguém. É por isso que ele é conhecido como nosso advogado, nosso defensor, na batalha, na luta. Ele está presente e peleja as nossas lutas. Ou seja, ele é um Deus, apesar de transcendental, que é isso que eu quero tocar aqui agora. O Senhor está conosco, presente. Ele é o Deus que se interage conosco. Há dois grandes ensinamentos aqui sobre Deus. Em primeiro lugar, ele é transcendente, ou seja, habita as alturas. A Bíblia usa a expressão inacessível luz, ou seja, a dimensão divina, ela não pode ser alcançada pela nossa mente humana, por mais avançada que ela tenha, que ela seja, pelos patamares de avanço que ela tem alcançado, nós não podemos alcançar essa dimensão divina. Ele é transcendental, santíssimo, eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente. Por quê? Porque ele se manifesta ao homem de coração humilde. E isso é tão verdadeiro que nós
somos chamados, nós somos membros da igreja que recebemos o Evangelho, somos chamados de santos. Santos, olha, preste bem atenção nisso, santos. E por que nós somos chamados de santos pela Bíblia? É porque somos infalíveis? Não. Que somos bonitinhos? Também não. É porque nós somos possuidores de habilidades fenomenais? Também não. Não é nada por causa disso aí. Nós somos chamados de santos por um único motivo. É que quando, na condição de pecador, nós nos arrependemos e recebemos Jesus e somos recebidos na família de Deus pelo processo da adoção, quando esse processo acontece, nós somos perdoados. De criatura, nos tornamos filhos de verdade. E nesse momento, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olha, ele habita, entendeu? Não no sentido de que ele pode ser colocado dentro de nós exclusivamente, não. Ele habita porque a sua graça está derramada em nós. E é por causa da presença desse Deus, desse Espírito Santo em nós, que nós somos chamados de santos. Não é por causa da gente, é por causa dele. Você quer ver uma coisa? Quando Moisés presenciou aquela visão lá no deserto, né? Ele olha e ele vê uma árvore queimando, a sarça ardia e não se consumia. E aí ele começa a se aproximar e a voz diz: olha, não te chega para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, um espaço de terra, de deserto, humano, terreno, se tornou santo. Por quê? Porque ali se manifestou aquele que é, na visão de Isaías e no cântico dos querubins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tá? O segundo ensinamento aqui é o poder supremo, é também a bondade máxima, uma combinação nunca vista nas divindades pagãs. Deus, ele é o poder supremo e a bondade máxima. Ele é todo poderoso. Num sopro, ele poderia exterminar com toda a raça humana. Nós estudamos aqui uma lição anterior que diz que um anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. Imagine um anjo do Senhor. Imagine o que o próprio Senhor não poderia fazer. Um sopro faz tudo virar pó. Mas esse supremo poder também vive casado com essa bondade máxima, esse braço aberto para me receber como pecador que sou, e a você também. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro tópico da lição, vamos encerrar a lição maravilhosa, muita coisa, mas você vai aí juntando, e com aquilo que você já tem vai ser muito bom. O jejum e o sábado. E aqui nós temos o primeiro item, né? O jejum ritual e vazio. Aqui nós vamos falar alguma coisa sobre religião e religiosidade. Lembra da reflexão? É por isso que eu pedi aquela reflexão lá no início, né? Religião e religiosidade. Jejum visando benefícios próprios é o jejum religioso. O hebraico diz literalmente aqui: segui os vossos próprios negócios. Ou seja, né? Eu vou ler o texto, olha, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuás, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis de que faça todo o vosso trabalho. É eu jejuando pelos meus próprios interesses. Eu quero benefício e eu uso o jejum como essa arma. Deus abençoa pelo jejum também, mas ele tem que ser algo a mais do que um instrumento de petição pessoal.
Ele tem que ser algo a mais. Então, é por isso que ele fala que jejum vazio. O jejum em nada altera o relacionamento com outras pessoas. Não havia amor envolvido. Não é? O jejum que eles faziam não alterava nada na vida espiritual deles em relação às outras pessoas. Esse é um jejum religioso. Quando eu jejuo de maneira convicta, quando o meu sacrifício não é apenas uma petição pessoal, é assim um sacrifício que me aproxima de Deus, ele se aproxima de mim, ele se manifesta através de mim e eu vou abençoar a vida de quem cruzar o meu caminho. Por quê? Porque não sou eu, é o Deus que está em mim. Este é o sentido. O item 2 diz assim, o jejum verdadeiro, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Quando eu faço um jejum verdadeiro, entendeu? O que é que significa isso? Ele me aproxima de Deus e isso tem repercussão nas pessoas que estão ao meu redor, como já foi dito. Não faz sentido eu viver jejuando, me consagrando e ser alguém que ama a impiedade, servidão, oprimindo os outros, entendeu? E colocando peso em cima dos outros, praticando maldade, tortura, todo tipo de desumanidade. Isso não combina com alguém que está vivendo uma vida cristã profunda, de um profundo relacionamento com Deus, inclusive através da oração e do jejum. Quanto mais eu oro e jejuo, verdadeiramente, mais de Deus eu me aproximo. Quanto mais de Deus me aproximo, mais os valores dele exalam. O seu perfume exala através de mim e alcança aqueles que estão ao meu redor. É isso, e isso é maravilhoso. Aplicação. O cristão sincero investe em 2 tipos de relacionamento. Primeiro, relacionamento vertical, com Deus. Segundo, relacionamento horizontal, com os outros. Não pode estar desassociado. Se eu tenho um bom relacionamento vertical, eu e o Senhor, seja por que instrumento for, inclusive pelo jejum e pela oração, eu tenho um bom relacionamento horizontal. As bênçãos que me alcançam também alcançam quem está ao meu redor. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. É o tripé. Não existe alguém amar a Deus e odiar as outras pessoas. Isso não é evangelho, isso não é amor, isso não é espiritualidade, isso não é vida com Deus. Isso pode ser religião, religiosidade ou qualquer coisa nesse campo, sem o ingrediente da vida com Deus. Quando a vida com Deus entra em evidência, entra em ação, tudo muda para a glória do nome dele. E o comentarista encerra a lição, o terceiro item aqui, falando sobre o sábado, O sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se clamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. O sábado é uma temática bastante interessante. Não seria num espaço aqui pequeno da lição que daria para fazer discorrer sobre este assunto. A questão do sábado é um grande debate nos meios teológicos, entre denominações, e o que nós temos para dizer aqui de maneira bem simplória, não digamos assim, tratando diretamente do tema, mas de maneira bem simplória, o sábado foi um pacto entre Deus e os filhos de Israel. Até porque o sábado não era apenas um dia, existiam outros tipos de sábado.
mas era um momento de consagração. E esse dia ele foi estabelecido e Jesus teve vários embates com os filhos de Israel, com os líderes religiosos de Israel, melhor dizendo, por causa do sábado. Vários embates. Tanto que uma vez ele curou um homem que tinha a mão mirrada no dia de sábado, e os líderes religiosos denunciaram ele e usaram aquilo contra ele para que ele fosse morto, porque para eles era mais importante um dia do que uma vida, do que uma alma, do que fazer o bem, como o próprio Jesus falou, certo? Uma espécie de legalismo, desconectado de uma vida realmente prática, conectada com Deus, certo? Então o sábado é isso aí. Nós guardamos o domingo porque a igreja cristã, desde o seu início, ela começou a se reunir no domingo. Jesus guardava o sábado, sim, ele ia à sinagoga, ele era judeu, seus discípulos todos eram judeus, não é? Mas os cristãos gentios que se converteram a partir da ascensão de Cristo, eles começaram a se reunir no domingo, dia da ressurreição do Senhor. Agora, não há problema nenhum. Algumas pessoas já conversaram comigo sobre o sábado e eu sou muito prático nisso. Irmão, você quer guardar o sábado? Guarde. Não tem problema nenhum, não. Ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. E ninguém vai para o inferno porque não guarda o sábado. Não é por causa do dia. Até o sábado aí é um princípio também. Eu preciso de um tempo na minha vida para me dedicar aos interesses do reino de Deus. Então eu posso tirar um dia da semana, nós nos consagramos no domingo. Mas se você quiser fazer os seus rituais religiosos, congregar no sábado, não, eu vou escolher o sábado, eu quero me consagrar no sábado, eu quero fazer tudo que eu faço para Deus no sábado, não tem problema nenhum. Você tem liberdade plena para fazer isso. O que você não pode fazer é usar isso como doutrina e dizer que quem não faz o mesmo está fora, está descumprindo a lei de Deus e vai para o inferno. É isso que não pode ser feito, né? Porque não é compatível com o contexto geral das Escrituras e da história da igreja. Mas o sábado é uma temática bem mais abrangente disso que eu estou falando aqui. Aprofunde-se, mas é apenas o fechamento. Deus te abençoe, aonde você estiver, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa grande lição, que a Escola Bíblica Dominical neste próximo domingo seja uma bênção e que nós juntos, como expositores da Tua Palavra, possamos ser instrumentos para transmitir essa mensagem tão gloriosa e tão edificante. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então encerre o vídeo antes de deixar o seu like e aonde você estiver, receba um carinhoso abraço. Seu irmão em Cristo, Reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.